Queridos, graça e paz, Pastor Ronaldo Costa, nós vamos começar aqui a fazer uma live nessa quinta-feira e essa live tem o propósito de passar o ensinamento, o aprendizado da Palavra de Deus. Você é bem-vindo aqui entre nós, amém? Você é especial para nós aqui, você poderá participar. Você poderá compartilhar conosco aí, vai ser uma bênção muito grande para nós vivermos o melhor de Deus. Então, você que vai entrar no Meet, você que vai entrar no Facebook, nós estaremos aqui às quintas-feiras para passar uma palavra, um ensinamento sobre coisas tremendas que a gente não tem vivido ainda, a gente nunca viveu. Então, estamos esperando o pessoal chegar aí. Quem que vai mais entrar aí, seja bem-vindo. Você que está entrando, você que vai participar. Nós estamos pelo Facebook e nós estaremos também pelo Meet. Se você quiser, você pode acessar aí o link. Eu mandei o link aí do Meet, que é mais privado, né? Mais privativo, a gente tem mais liberdade. E o Facebook também, nós estamos aí ao vivo agora. Vamos lá, nós vamos recebendo aqui, muito bem. Entrou aí a Meg, seja bem-vinda, Meg. Deus abençoe. Deus abençoe. Então temos algumas pessoas aí entrando no Facebook. Meg, vai aguardando aí, vai orando aí no Espírito, amém? Estamos esperando chegar o pessoal aí, que nós vamos começar a estudar agora a Bíblia de uma forma profunda, que vocês nunca ouviram nas escolas teológicas, nas escolas dominical. Nós vamos aprender aqui às quintas-feiras. Então eu tenho mandado bastante informação no grupo, lá no grupo Revelação do Reino. Obrigado você que aderiu, você que acessou o grupo aí usando o link que nós enviamos. Você é sempre bem-vindo. E lá no grupo nós temos colocado bastante informação, todos os dias uma revelação, uma palavra, uma chave, um código. Amém? Então, você é muito bem-vindo aqui, querido. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem me dado. Se tem uma coisa que te ajuda a crescer em Deus, sobre aquilo que você aprende, é quando você aprende a compartilhar aquilo que você recebeu. Quando você guarda para si mesmo, quando você guarda para si próprio, você não consegue crescer no conhecimento. Mas quando compartilha, o crescimento é muito maior. Então, quem está ganhando em ensinar, em passar tudo aquilo que Deus tem nos dado, sou eu. Muito mais do que você ganha recebendo, eu ganho passando. Amém? Está aqui a Keila também entrando, vamos receber. Keila, seja bem-vinda, minha filha, Deus te abençoe. Keila entrou no Meet aí, amém, Deus abençoe. Tem algumas pessoas já no Facebook e nós já vamos aí começar a nossa live aí, tá bom? Já, estou esperando chegar aí mais alguém. Nós já vamos começar. Paz, pastor. Ô, querido. Tudo bem, Rony? Paz, filho? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, viu? Amém. Glória a Deus. Então tá, Amém, Rony. É paz do Senhor, Rony. Amém, amém. Muito bom. Bom, pessoal, vamos lá então? Vamos começar o nosso estudo aí, que nós temos só uma horinha passa rápido. E, bom, o som do Meet aí tá aberto, tá bom? Um de cada vez aí, se quiser fazer perguntas, se quiser falar, tem liberdade, pode comentar, pode falar. Os comentários aí sejam rápidos e objetivos, tá bem? A gente não pode ficar tomando muito tempo aqui, mas você tem liberdade, vocês que estão no Meet aí, tem liberdade de falar. E você que está no Facebook, você vai fazendo sua pergunta, fazendo seu comentário. Talvez agora não consiga te responder, mas depois nós vamos aí... no final da live a gente vai responder a todas as perguntas, agradecer a todos os comentários, amém? E você que está no Facebook e faz parte do grupo aí, Revelação do Reino, você pode clicar no link lá que eu mandei no grupo e acessar o Meet. Você pode assistir a nossa live aí pelo Meet, vai ser bênção para você, tá bom? Bom, Deus abençoe, vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho, tá tão em evidência, né? Tá tão em moda aí, por causa da novela da Record, a novela Gênesis. Tá tão em evidências. Bom, vamos receber aqui o Joanes. Joanes, meu filho, seja bem-vindo. Deus abençoe.
Glória Boa a Deus. noite. Boa noite. Tô conectando aqui. Tá Todo bom. mundo bem? Graças a Deus. Melhor agora com a sua presença. Muito bem. Então o pessoal do Face aí, gente, que tá no Face aí, se quiser entrar, tá bom? Zé Wellington, seja bem-vindo, querido. Tá no Facebook aí. Se quiser, entra no Meet lá, que a gente consegue ter um pouco mais de liberdade, deixar vocês comentarem, falarem, tá bom? É bênção de Deus. Sejam bem-vindos. Bom, vamos interagir aí então, querido. Eu dizia que vamos começar a falar um pouquinho hoje de Gênesis. A nossa live de hoje vai ser mais baseada em Gênesis. Porém, eu tenho códigos e chaves poderosas para passar para vocês hoje aqui. E quando eu preparava essa live aqui, eu tive que me conter para me segurar muita chave para não dar tudo. A gente vai dar algumas coisas bastante relevantes, importantes, a gente não vai dar tudo. Vai segurar um pouco aí para a gente conseguir passar para a maior número de pessoas. Tá bem? Bom, a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 21, nós vamos ler aqui, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 21, diz assim: Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tirado. Bom, nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher, e eu já vou deixar uma chave poderosa aí para você que está aqui com a gente aqui. Preste atenção nisso daqui. Espera aí, deixa eu começar aqui. Olha lá. Ó, Deus tirou Eva do lado de Adão, né? Foi o que nós acabamos de ler no capítulo 2, versículo 21. Bom, o que significa isso? Qual é a chave que nós temos aí para nós aprendermos da palavra de Deus? Assim como Deus tirou Eva do lado de Adão, Deus tirou Eva, assim a esposa de Cristo também saiu do lado de Cristo. Como que é isso, pastor? Bom, assim como Deus fez com Adão, abriu o seu lado, né? Deus fez uma cirurgia em Adão, literalmente, tirou uma costela, arrancou uma costela de Adão, e com ela formou a mulher, que Adão disse: Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em outras versões, vai dizer que ela é virago, ou seja, Adão ficou tão maravilhado com a presença da mulher diante dos seus olhos, quando ele acorda, que ele chamou ela de virago, que quer dizer maravilha, né? Que quer dizer maravilhosa. Então, essa mulher que Deus criou, então, é a mulher, assim como Deus tirou Eva do lado de Adão, Deus tirou Cristo, Deus tirou a esposa também do lado de Cristo. Por exemplo, lá na cruz, quando Cristo estava na cruz do Calvário, ocorreu que furaram o lado de Jesus, né? Jesus estava lá na iminência de suspirar, de entregar o seu espírito, de partir, de se render, né, à morte. E quando ele morre, havia uma regra muito clara que nenhum morto poderia ficar na cruz, nenhuma pessoa poderia ficar na cruz, porque entraria o ano sabático. Já era sexta-feira, no final da tarde de sexta-feira, e o ano sabático começa às 18 horas. Então eles precisavam enterrar os mortos naquela hora. Então veja bem, às 15 horas Jesus está na cruz clamando: Eli, Eli, lama sabachthani, porque a hora nona em Israel é às 15 horas nossa aqui no Oriente, no Ocidente. E quando é por volta de 16, 17 horas, eles já precisam tirar o corpo para poder enterrar os mortos, né, todos que estavam na cruz. E eles não poderiam tirá-los se eles estivessem vivos. Então o que eles faziam? Qual era a regra daquela época? Eles quebravam todos os ossos para que tirasse o apoio da cruz, para que eles não pudessem firmar sobre os ossos. Tirando o apoio, quebrando os ossos, tirava o apoio, a morte era muito mais rápida. Então eles quebraram realmente os ossos dos que estavam ao lado de Jesus na cruz, né? Dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus. E quando foram
quebraram os ossos de Jesus e entenderam que Jesus já estava morto. Então não tinha necessidade de quebrar os ossos de Jesus. E aí o que eles fazem? Um soldado, para confirmar que ele estava realmente morto, como estava constatado, eles furaram o lado de Jesus. E a Bíblia diz que quando fura o lado de Jesus, sai sangue e água. Então este sangue e água ali estava nascendo a esposa do Cordeiro. Então por isso que o código é: assim como Deus tirou a esposa de Adão do lado de Adão, assim também a esposa de Cristo foi tirada do lado de Jesus. Então a esposa de Cristo nasce da água e do sangue. O sangue é o que purifica e a água, o sangue é o que perdoa, o que justifica, e a água é o que purifica, o que santifica. Então esta é o código aí que nós temos aí para você aí que está conosco nessa live. Amém? Então esse é um código poderoso. Então veja bem, quando Deus cria o homem e a mulher, a Bíblia vai dizer que depois que eles são criados, eles vão passar por um processo. E é interessante você saber que Gênesis capítulo 1, ele vai terminar no capítulo 2, versículo 6. Pela Bíblia original, o segundo capítulo de Gênesis começa no capítulo 2, versículo 7. Então, deixa eu só abrir aqui que fechou, só um minutinho aí. O capítulo 2, versículo 7, começa o capítulo 2. Então, quando Deus quando Deus prepara todo o ambiente para ter então Adão e Eva, para ter Adão e Eva naquele jardim, eles então tinham tudo preparado para eles. Espera aí que fechou aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Aqui. Muito bem, peraí. Tem alguma pergunta aí? Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida aí sobre que vocês gostariam de compartilhar enquanto eu abro aqui, pra gente já poder sanar essas dúvidas, já poder ir falando dela? Quiser pode falar aí, se você tiver aí no Face, pode escrever. Tem algumas pessoas no Facebook assistindo, que Deus te abençoe, querido, seja bem-vindo. É uma bênção ter você conosco, em nome de Jesus. E nós estamos muito felizes. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aí, glória a Deus, tá? Tem alguém aí? Alguém quer falar? Rony, tem alguma pergunta aí, querido? Joanes, você que é o cara das perguntas, faz aí. Vamos lá, pessoal que tá no Face. Calma aí que eu tô me estabilizando aí, já vem, churrasco. Aqui tava tudo estabilizado, cara. Foi começar a live e o inimigo já pôs o pé sujo dele aqui. Mas, fala, meu amor. Não tá entrando? O pessoal do Face aí tá conseguindo assistir? A Paula está assistindo. Tem um pessoal no Face. O pessoal tá saindo. Minha esposa falou que não tá entrando no Face, gente. Alguém aí sabe me dizer se o Face tá abrindo pra vocês? Deixa eu fazer um teste aqui. Faz um teste aí, Joanes. Porque senão, se estiver travado aqui, não adianta. Pessoal do Face aí, faz um comentário aí. Vocês estão me assistindo? Estão conseguindo ver? Por enquanto só tá o Paulo aqui. Tem um pessoal aí, mas como deu chute aqui no computador, Peraí. É o seguinte, pra gente começar, pastor. Então, você está nos dizendo que assim como saiu de Adão a mulher de Jesus, sai a noiva para a igreja, ou sai a igreja? Sim. Do ventre ali de Jesus. Sai a noiva ou sai a igreja? Sai a noiva, que é parte da igreja. A gente tem que lembrar que não existe noiva se ela não pertencer à igreja. Então, toda noiva é igreja, mas nem toda igreja é noiva. Tudo bem? Espera aí que ainda tô tentando abrir aqui ainda. Jesus, repreende, Senhor, esse espírito aqui. Repreende. Glória a Deus. Espera aí. Acho que abriu agora.
Bom, então vamos lá. Então eu dizia que assim como a Eva foi tirada do lado de Adão, né, a noiva ou a esposa do Cordeiro foi tirada do lado de Jesus. E por que ela foi tirada do lado? Alguém conseguiu entrar aí no Face? Tá entrando no Face aí? Sabe, Jones? Tá acessando o Face? Tô tentando entrar aqui, mas o meu, como tá conectado no Meet, não tá dando, permitindo. né? Mas eu tinha entrado antes, tava funcionando ok antes de entrar no Meet. Tá aqui, deixa eu ver aqui. Está sim, pastor. A Ana entrou e falou que tá assim. Obrigado, Ana. Bom, gente, vamos para valer agora, tá? Me perdoe aí esse tempo que nós perdemos aí. Você do Face aí, seja bem-vindo. Convide as pessoas aí que nós vamos ter uma live poderosa aí. Em breve a gente vai estar estabilizado, vai ter um equipamento mais moderno aí pra gente não acontecer mais esse estravamento aqui, tá bom? Mas eu dizia que a esposa de Cristo foi tirada do lado dele na cruz do Calvário. Então a esposa ou a noiva é a igreja. Então não tem como você ser noiva e não pertencer à igreja. Agora, nem toda igreja é a noiva do Cordeiro, tá bem? Então vocês que estão aí, preste atenção. Então assim, pastor, só para ficar fixado, toda noiva precisa pertencer a uma igreja, certo? Exatamente. Não existe, se você não pode ser noiva se você não está ligado no corpo que é Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Então você precisa estar na igreja. Você entrou no Face aí, Jones? Entrei. Tá. Saí. Tá bom. Então, toda noiva precisa pertencer à igreja. Não tem como você ser noiva. Agora, nem toda igreja, nem todo mundo que vai na igreja, ou que se diz igreja, ou que segue a Cristo, pertence ao hall de noiva. Por quê? Para ser noiva, tem algumas características que você precisa ter para ser caracterizada como noiva. Não é simplesmente frequentar a igreja, né? Precisa ter algumas atitudes de noiva, decisão de noiva, comportamento de noiva, e nem todos os cristãos na igreja conseguem ter esse comportamento. Então, para você ser noiva, precisa pertencer a uma igreja, tá bem? Agora, a igreja, muitas das vezes, você pode estar na igreja e você precisa ter o comportamento de noiva para ser caracterizada como noiva. Bom, vamos falar um pouquinho aqui como que estava o mundo antes de Adão. Um novo mundo começará em breve. Olha só o que diz o capítulo 2 de Gênesis, versículos 5 e 6. Então eu dizia para vocês que Gênesis, capítulo 1, na verdade, no original, ele termina, porque no original, querido, não existe capítulo, versículo, isso daqui é a nossa Bíblia, tá? O texto original, ele não existe divisão de capítulo, de livro, de versículo, não existe nada disso. Ele é um livro único, uniforme, começa e vai até o fim, e assim, só para esclarecer, ele não começa daqui para lá, né? Como a gente está acostumado a ler o livro, né? Da esquerda para a direita. Ele começa da direita para a esquerda, tá ok? Então, por exemplo, nós passamos as folhas sentido horário, né? Sentido à direita aqui, passando da direita para a esquerda. A Torá, ou os livros hebraicos, ou qualquer escrito hebraico, eles são escritos de trás para frente, isso é muito importante saber. Mas o capítulo 2, versículo 5, versículo 6, diz assim que ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Bom, o que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui primeiro ponto que eu falei, que ali no capítulo 2, versículo 6, encerra o primeiro capítulo, e agora começa no capítulo 2, versículo 7, o segundo capítulo. Bom, o ser humano são e os seres formados. Eu quero falar um pouquinho disso daí. Você já viu lá em Gênesis 1, 26, que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem, macho e fêmea os criou. Não é isso? Então esse macho e fêmea os criou, fica caracterizado que é uma criação de um ser específico.
que nós vamos aprender aqui na nossa live ao longo dos nossos estudos, ou no próprio grupo aí, que qualquer dúvida que tiver eu vou tirar essa dúvida no grupo depois. Nós vamos entender que esse ser criado não é o mesmo ser do capítulo 2, versículo 7. Porque o ser de Gênesis 1, 26, 27, ele tem algumas características que não batem com o ser de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que é Adão, e posteriormente vai surgir Eva. Quais as características que não batem? Bom, primeira característica, esse ser de Gênesis 1, 26, ele é macho e fêmea. Quando se fala macho e fêmea, você entende que ele é um ser dicótomo. O que é um ser dicótomo? Um ser que não tem livre-arbítrio, ele já foi criado para ser eterno. Então não tinha possibilidade de salvação. Se ele cai, se ele peca, se ele se desvia, se ele se rebela, não tinha possibilidade de salvação para esse ser, porque ele é um ser dicótomo. Segunda característica desse ser de Gênesis 1, 26, que não bate com Adão em Gênesis 2, 7. É que este ser de Gênesis 1, 26 é macho e fêmea. E a Bíblia diz que quando cria Adão, quando Deus forma Adão, homem e mulher Deus formou, não criou macho e fêmea. Quando você fala macho e fêmea, você está falando de um ser que tem o espírito de vida. E quando fala de um ser humano, você está falando de alguém que tem o espírito da vida de Deus, que é uma grande diferença. Espírito de vida qualquer pessoa tem. Qualquer árvore, qualquer animal, qualquer borboleta, pernilongo, mosquito, qualquer ser vivo tem, inclusive as plantas têm espírito de vida. Né? As plantas sentem, as plantas têm sentimento, as plantas morrem, né? As plantas murcham, então ela tem espírito de vida. Outra característica que tem em Gênesis 1, 26 que não tem em Gênesis 2, 7 em Adão. A outra característica é que este ser de Gênesis 1, 26 e 27, ele é feito imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele já é parecido com Deus. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Porque Adão não é a imagem e semelhança de Deus? Não, a Bíblia diz que assim como ele é, o seremos. Então, e o veremos. Então nós ainda não somos. Nós estamos nos formando, nos transformando para sermos imagem e semelhança de Deus. Mas aquele ser de Gênesis 1, 26, ele já é imagem e semelhança de Deus. A outra característica, nós não estamos aprofundando, querido, mas deixa eu te explicar uma coisa. Em breve eu vou disponibilizar para vocês um e-book com todas as características, com toda a explicação, para que você possa se aprofundar no assunto. Então eu estou dando aqui superficialmente sobre o assunto, mas eu estou só te dando algumas características que provam que o ser criado em Gênesis 1, 26, 27 não é o mesmo ser de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Esse ser de Gênesis 1, 26, 27, ele foi criado no mesmo dia. Olha só, macho e fêmea os criou no mesmo dia. Deus criou. A teologia, algumas pessoas, alguns estudiosos vão falar que Deus cria primeiro e forma depois. Fazia algum sentido, ok? Até nós começarmos a ver as outras características que não batiam com a formação, com as características. Então esse ser foi criado no mesmo dia. E olha só a diferença de Adão. A Bíblia diz que Deus forma Adão do pó da terra, ou do barro. Então Deus forma, Adão é formado, esse ser é criado. Só para você entender mais ou menos aí que não é o mesmo ser. Deus forma Adão e tempos depois ele é que ele vai, da costela de Adão, formar Eva. Observe que apesar de algumas pessoas, alguns estudos quererem apontar que isso aconteceu no mesmo dia, ou seja, no sexto dia da criação do homem, Deus formou o homem e a mulher no mesmo dia, a Bíblia deixa muito claro algumas coisas. Primeira coisa que ela deixa muito claro é que Adão teve tempo de Deus trazer animais para ele e ele colocar nome nesses animais, e ele caracterizar quem é esses animais, e ele estava muito ocupado, Adão estava muito atarefado, e isso não se faz em algumas horas. Ele certamente pode ter levado dias, meses, anos, não sabemos ao certo.
Então, a característica de Adão, fica provado que Adão e Eva não foram criados no mesmo dia. Eu vou passar para vocês. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas os livros hebraicos, a teologia hebraica, os estudiosos hebraicos e também gregos e alguns estudiosos gregos trazem algumas informações que nos ajudam a agregar o conhecimento e trazer luz sobre essa dificuldade que nós enfrentamos por tanto tempo. Tá bem? Bom, então, vamos lá. Joyce, seja bem-vinda. Joyce, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Então, biblicamente, a história da humanidade começa em Gênesis 2:7. Vamos ler aqui o que está no script, para a gente não fugir do assunto. Joyce, está aí? Tô. Amém, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, já que a Bíblia é um livro de redenção do homem, cronologicamente ela começa a ser contada a partir da queda do homem. Então, por que toda essa confusão? Por que os teólogos trazem tanta confusão sobre isso? Porque cronologicamente a Bíblia começa a ser contada a partir da queda do homem. E não começa a ser contada lá no Éden, não começa a ser contada antes do Éden. Ela não começa a ser contada enquanto o homem não cai. Porque se a Bíblia é o livro de redenção e o propósito da Bíblia é trazer a salvação para o homem, então ela começa a contar o livro da redenção, começa a narrar a história a partir da queda, quando então houve a necessidade de ser redimido. Então ali começa a contar a Bíblia. Dali para frente, da queda de Adão para frente até os dias de hoje, nós estamos aí no calendário judaico, no ano de 5.781, no nosso calendário 2021, mas juntando o nosso calendário e os quase 4.000 anos que existiram antes do Novo Testamento, nós já chegamos aí 6.000, estamos passando dos 6.000, tá bem? Isso é uma questão de como começaram a contar, como criaram o calendário. Isso não vem ao caso agora. Importante para nós saber que desde a queda do homem até hoje já está aí próximo dos 6.000 anos de existência. Então a Bíblia começa a narrar a história a partir da queda. Então o que aconteceu antes da queda? Então, antes da queda, chama-se pré-Gênesis, né? O que aconteceu antes do Gênesis? E muita coisa aconteceu. Se você ler o capítulo 1 todinho, desde o primeiro versículo até o capítulo 2, versículo 6, você vai ver que são coisas que aconteceram e não tinha nesses acontecimentos uma fidelidade cronológica. Não era um reloginho, tal dia aconteceu isso, tal mês aconteceu isso, tantos anos aconteceu isso. Não tinha essa cronologia, ok? Apesar das luminárias, né? Apesar dos astros serem criados ali no capítulo 1, no versículo 26, 27 e diante, ali, não tinha essa cronologia, não era contada essa cronologia. Então começa a contar a Bíblia começa a ser contada, começa a narrada, a história da humanidade começa a ser contada a partir da queda de Adão. Bom, então começa a ser contada a partir da queda do homem e quando ele foi retirado do Éden, tá bem? O que significa isso? É o novo recomeço fora do jardim. Bom, o homem tinha uma vida dentro do jardim, e agora, ao pecar, ele é tirado, convidado a sair do jardim. Nós não vamos falar basicamente o que aconteceu lá com ele, né? Tudo que Deus precisou fazer com ele até a saída do jardim. Mas ele foi tirado do jardim, mas não antes sem ser coberto. Então, antes de Deus tirar o homem do jardim, ele não foi expulso, enxotado, né? Deus nunca abandona seus filhos. Você pode errar, você pode falhar, você nunca vai deixar de ser um filho especial para Deus, você nunca vai deixar de ser um filho amado do Senhor. Então, quando ele deixa o jardim, ele deixa coberto. Deus cobre aquele homem, Deus dá àquele homem Adão uma cobertura, ele e a sua mulher. Deus veste eles de pele para que eles possam estarem cobertos. O que significa aquela cobertura? Significam duas coisas. Primeiro, que Deus não abandona os seus, que Deus cobre aqueles que lhe pertencem. Segundo, Deus estava fazendo uma analogia, uma simbologia sobre Cristo, que assim como aquele animal inocente precisou morrer para
derramar o sangue inocente para tirar a pele e cobrir o homem, um dia haveria necessidade de um sacrifício perfeito acontecer para que o homem pudesse ser livre da sua nudez, do pecado, e coberto para sempre com as vestes espirituais que Cristo lhe deu através do sacrifício. Bom, então vamos lá. Toda a história narrada na Bíblia tem um propósito, levar o homem a Cristo. Então tudo que você vê a partir da queda do homem tem um propósito de levar o homem a Cristo, ok? Então começa a contar a história de Adão a partir da saída do Éden, conta superficialmente o que aconteceu ali no Éden, a queda dele. Isso não se deu no mesmo dia. Depois nós vamos aí mostrar o que os estudiosos encontraram, né? E você vai entender que não foi no mesmo dia que Adão foi criado, no mesmo dia ele pecou, no mesmo dia Deus fez a Eva, no mesmo dia os dois comeram, no mesmo dia eles caíram, no mesmo dia eles foram expulsos do jardim. Não foi no mesmo dia. Então nós vamos entender isso daqui ao longo dos nossos estudos aí. Bom, é o novo recomeço fora do jardim. Toda a história narrada da Bíblia tem um propósito, levar o homem a Cristo, o Salvador revelado. De acordo com 1 Pedro 1,20, ele foi revelado antes da fundação do mundo. Sendo assim, podemos afirmar que toda a história contada até Gênesis 2,6 ainda não incluía o homem. Então, olha só, quantas coisas aconteceram de Gênesis 1,1 até Gênesis 2,6. Então, essas coisas que não foram reveladas, nós temos que aprender, temos que entender através dos estudos fora da Bíblia, porque a Bíblia coloca aquilo que é necessário. E ela começa então a detalhar, a Bíblia começa a ser detalhada a partir da queda do homem. Vocês estão aí? Tá todo mundo bem aí? Alguém tem dúvida? Tá dando nó na cabeça? Tá dando nó no cérebro aí? Tiver aí, vai falando. Pode pedir a palavra aí, fala aí. Começa a falar que eu paro de falar, tá? Pode seguir, pode seguir. Tá bom. Ninguém tem... Vocês são muito inteligentes. Vocês são uma benção. Bom. Essa parte eu já vi, já. Vamos lá. Ó, outra chave bíblica, hein? Anota aí. Já me ensinou. Oi? Essa parte eu já me ensinou, falei. Ah, tá. Vamos lá que eu vou passar outra chave bíblica, hein? Pega essa chave aí, crente. Bom, outra chave bíblica. Informações baseadas em livros hebraicos, tá? Não é baseada na Bíblia. Então, qual é a revelação aqui? Olha a chave, presta atenção. Eu falei para você que Adão não ficou apenas um dia no jardim, que as coisas não aconteceram apenas num dia. Eu vou dizer o que os estudiosos descobriram na teologia hebraica, nos livros hebraicos e gregos, o que foi encontrado. Não chegou na teologia brasileira ainda, né? Já faz alguns anos isso foi encontrado, porque não há interesse de você mudar aquilo que tem sido por séculos ensinado na teologia sistemática. Então, muitas informações que a gente passa aqui fere a teologia sistemática, aquela que nós aprendemos nas escolas teológicas, nas faculdades teológicas e também nas escolas bíblicas dominical. Por isso que, acho que tão cedo, essas informações serão acrescentadas na teologia, porque para eles acrescentar algumas informações, eles têm que rever o conceito de outras que eles já têm por décadas, por séculos passado para nós. Bom, primeira chave aí, o trabalho não foi castigo. Então quem nos ensinou aí que trabalhar é castigo, mentiram, porque não tem como, querido. Quando Deus cria o homem, forma o homem no jardim do Éden, ele colocou ele no jardim para lavrar a terra, para cuidar do jardim. Então, mesmo que o jardim era perfeito e produzia sozinho, sem precisar o homem plantar, ele precisava se dar o desfrute de colher. No mínimo, colher o que ele não plantou, ele tinha que trabalhar. Então, o trabalho não é castigo. Ok? Quando Deus fala do suor do teu rosto comerás todos os dias, o que Deus está potencializando o trabalho. Ou seja, o que antes a terra produzia naturalmente, sem o homem precisar plantar, com o pecado agora carecia do homem semear. Sem semear, não tem frutos. Então isso nos traz uma ilustração sobre quando nós ofertamos na casa de Deus. Jesus já fez o sacrifício perfeito. Ele já fez o sacrifício. A oferta, o dízimo, não é um sacrifício. Não é para você pagar alguma coisa ou merecer, fazer um ritual para merecer alguma coisa. O dízimo e a oferta é uma semente. Quando você planta, você colhe. Se não plantar, você não colhe.
Então, o que Deus fez quando o homem cai é potencializar o trabalho, ou seja, aí se torna um castigo, porque daí com suor, com sacrifício, ele teria que trabalhar. Então, olha só, no Éden Deus disse, lavrar e guardar a terra. Bom, guardar de quem? Guardar do quê? Então veja que Lúcifer aqui já tinha caído, já era uma ameaça, e Deus alertava Adão sobre esta ameaça de Lúcifer. Então ele coloca o homem lá para lavrar e guardar o jardim. Então era um trabalho, é uma espécie de trabalho, ok? Então toda árvore do jardim poderás comer, comerá. Uma outra chave importante aqui dentro dessa revelação é que nós pensamos que Deus é um Deus proibitivo, né? Que Deus proíbe as coisas. Não, ele falou para não comer, para não comer. Ele as pessoas só ensinaram a gente, só ensinaram você que é proibido. Deus proibiu comer e Adão foi e comeu, pecou e foi expulso e Deus ficou furioso e expurgou o homem do jardim. Não foi isso. Ó. Olha, Deus é tão misericordioso que ele falou, comam de toda a árvore do jardim. De toda a árvore do jardim. Se Deus mandou comer de toda a árvore do jardim, por que ele colocou uma que não podia comer? Então eu costumo dizer sempre assim, olha, preste atenção. Paraíso sem porta é prisão, não é paraíso. Para que você vive dentro do paraíso e você não tem oportunidade de sair? Então, a árvore que Deus colocou junto com as outras, que todas as outras eles deveriam comer. Eles poderiam comer, inclusive, a árvore da vida. Mas essa árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer, porque esta era a porta de saída do jardim. Então, o dia que o homem quisesse sair do jardim, perder o direito de viver no jardim, que é o paraíso de Deus, era só ele comer da árvore como ele comeu. Então, a árvore do conhecimento é a porta de saída do jardim. Ou seja, vou repetir, jardim ou paraíso, jardim de Deus ou paraíso, sem porta é prisão, não é paraíso. Tá ok? Então, o homem precisava ser testado. Se Deus criou um ser para ser perfeito, para se tornar semelhante a Cristo, Deus deu a este homem uma coisa chamada que nenhum outro ser criado tem, ou tinha, que é o livre-arbítrio, né, os estudiosos chamam de liu, livre-arbítrio, L-I-W, chama de liu. Então esse livre-arbítrio foi dado apenas para o homem. Então a árvore que ele não podia comer era para provar a sua vontade. Pastor. Oi. Uma dúvida. Quando você fala aí que Deus livre-arbítrio para o homem, é correto a gente dizer que o anjo ele não tem livre-arbítrio? Ou não se encaixa? Não. De ser criado na terra, tá? Os seres criados na terra não tinham livre-arbítrio. Legal. Agora os anjos foram criados, eles foram criados com destinados à eternidade. Presta atenção. Destinados à eternidade não significa que eles não tinham escolha, tanto que tiveram e fizeram a escolha deles de se rebelarem. Tá ok? Agora, o homem foi dado o livre-arbítrio, e quando Deus deu o livre-arbítrio ao homem, ele já sabia do risco que o homem corria de comer da árvore, de pecar como ele pecou. Então, o que Deus faz? Ele já prepara uma coisa chamada PDS, Plano Divino da Salvação. Então, quando Deus cria o plano divino da salvação, que é tudo que você vai ler na Bíblia até a vinda, morte, sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, que é registrado na Bíblia, isso aí chama-se plano divino da salvação. Tá bem? Então, os anjos foram criados no livre-arbítrio, e o ser na terra, o único ser na terra, que eu digo que o único ser criado é que o animal não tem, né? As aves não têm, os peixes não têm, todos eles existem para algo específico, mas não tem poder de decisão, poder de escolha. O peixe não pode decidir viver fora da água, certo? O animal não pode viver, um animal mamífero ou animal terreno não pode escolher viver dentro do mar. Mas mesmo o livre-arbítrio do homem, nós vamos ver aí para frente, que o livre-arbítrio no homem é limitado a quatro situações. Né? Então nós vamos ver aí, mas deixa eu concluir essa revelação aqui, depois nós vamos ver as limitações do livre-arbítrio do homem, tá bem? Respondeu aí, Jones, entendeu? Perfeitamente, paizão, pode seguir. Tá bom.
Vamos lá então, gente. Mais revelação. A você que está chegando no Face aí, que Deus abençoe. Participe conosco. Nós estamos aí aprendendo sobre o Gênesis. Então, você é muito bem-vindo aqui. Se quiser, você pode aí fazer parte do grupo de WhatsApp, grupo de estudos Revelação do Reino. E você vai ser engajado nesse grupo e vai aprender coisas tremendas, revelações profundas. Bom, nós estamos falando então de Adão e Eva, né? Da criação de Adão e Eva. Então Deus diz para ele, ó, não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerá. Aí eu pergunto para vocês, quando Adão comeu, vocês sabem que primeiro foi Eva que comeu e deu para Adão, e Adão, para agradar a mulher, também comeu. Mas os dois comeram, então não tem essa de que a mulher é culpada, o homem é culpado, porque ninguém induz ninguém ao pecado. Você tem a sua escolha, você tem o seu livre-arbítrio para você tomar as suas decisões. Mas aí eu pergunto para você, se a Bíblia diz que Adão e Eva morreriam, por que eles não morreram no mesmo dia? Quem sabe me responder essa? Você que está no Face aí, sabe me responder por que eles não morreram no mesmo dia? Não? Bom, vamos lá. Olha só, pega essa chave aí que eu vou passar para vocês, hein? Vou passar mais uma chave aí. Adão, você sabia que Adão, a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e morreu. Que Adão é esse que viveu 930 anos e morreu? É o Adão pós-queda. É o Adão após a queda. Então, o que eu estou falando para vocês são informações baseadas no History Teuro Bíblico. Então, History Teuro Bíblico são extra-bíblia. São revelações extra-bíblia. Então, essas informações estão em livros hebraicos, gregos, então não tem base bíblica, ok? Não tem uma referência bíblica para falar. A Bíblia fala sobre isso, porque o propósito da Bíblia não é esse, não é trazer a revelação, não é trazer essas revelações, mas é mostrar a caminhada do homem até a morte e ressurreição de Cristo. Então, quando Adão peca, a Bíblia diz que ele morre com 930 anos. Se você observar, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, se Adão morreu com 930 anos, então, literalmente, no dia de Deus, Adão morreu. No dia que Deus falou, morrerás, ele morreu. Então, se você for simplificar o que Deus falou, é isso que está dizendo. Um dia para Deus é 1000 anos. Então, Adão vive 930 anos, ele não completou o ciclo de um dia na presença de Deus. Ele morreu realmente. Mas a morte que Deus estava se referindo não era essa morte, era a morte espiritual, que era o desligar-se do relacionamento com Deus. Ou seja, Deus visitava o homem no jardim todas as tardes, falava com o homem, passava a revelação para o homem, e a partir de agora, o homem não tinha mais condições de receber esta revelação, essa intimidade, essa liberdade com o Senhor que ele tinha todas as tardes. Isso foi uma morte espiritual. Então, embora o espírito é espírito e não morre, quando fala de morte espiritual, que foi a que Adão provou, que é a mais caracterizada pela Bíblia, que a Bíblia dá mais ênfase, a morte espiritual de Adão é o rompimento do relacionamento entre Adão e Deus. Ok? Então, esta foi a morte. Mas, de qualquer forma, depois mais 930 anos fora do jardim. Então ele morre, após a queda, ele morre com 930 anos. Por quê? Se você vê Isaías vai dizer assim, ó, que apenas o pecador com 100 anos é que será amaldiçoado. Isso fazendo uma referência ao milênio, como será o milênio. Ou seja, o que condena o homem à morte, que começa a contar os dias do homem para morrer, é o pecado. E como o homem hoje nasce em pecado, então ele já está fadado a morrer. Hoje os dias de vida do homem é de 70 anos, que passa disso, diz a Bíblia, em fada e canseira. Mas antes da queda, não contava a morte. Como é que Adão já nasceu condenado à morte se ele ainda não tinha pecado? Não, Deus criou Adão, preste atenção nisso. Deus criou Adão, Deus criou o homem e a mulher para serem eternos. O pecado limitou a existência do homem nessa terra, mas o homem continua sendo eterno. Ele não perdeu a eternidade.
Nós somos, segundo Efésios 1:4, nós somos gerados nele antes da fundação do mundo, ou seja, nós somos criados, se antes da fundação do mundo, nós somos eternos. Viemos da eternidade e ao morrermos, sairmos dessa carcaça, desse tabernáculo, nós entraremos na eternidade, na vida eterna. Agora, essa vida eterna, se vai ser com Cristo, se vai ser sem Deus, compete vai dar nossas escolhas que fizermos dessa vida. Mas nós somos seres eternos. Então, qual é o propósito do sacrifício de Cristo na cruz? Se o homem foi criado para ser eterno e ele pecou, e com o pecado ele caiu e com a queda ele foi condenado a viver eternamente amaldiçoado, o sacrifício de Cristo dá ao homem caído a oportunidade de ser resgatado, certo? De ser resgatado novamente a sua eternidade e ele poder viver nessa vida com Cristo e ao morrer partir para a eternidade com Cristo como ele foi criado, como ele foi gerado em Cristo para ser. Então esta é a eternidade. O homem é eterno, mas o pecado limitou ele fisicamente a um tempo nessa vida. Mas para o homem, mesmo tendo um tempo curto nessa vida, ele continua sendo eterno diante de Deus. Então eu vou te passar uma chave também aqui de Adão, que eu peço a você que está no Face, a você que está aí no Meet, que se você tiver dúvida, não adianta você perguntar para qualquer pessoa que ela não vai se saber esclarecer. Eu estou passando a você porque eu entendo que você tem uma maturidade para entender o que eu estou falando e eu gosto de passar muitas coisas complexas, difíceis, ainda que muitas vezes a gente não saiba, não tenha facilidade de explicar aquilo que a gente quer passar, mas a ideia é que se gerar dúvida, se gerar dificuldade de você entender, você entre em contato com a gente, você que está no Face, você que está aí no Meet, a gente vai tentar esclarecer pessoalmente aí essas dúvidas. Mas eu vou te passar uma chave sobre Adão. Olha só, se Adão viveu 930 anos sobre a queda, os estudos não a Bíblia, os estudos apontam que antes da queda, Adão viveu no jardim por 1050 anos. Então, o total de vida de Adão foi 1980 anos. Por que 1050 anos? Se Adão, antes de pecar, viveu 1050 anos, significa que ele viveu um dia completo de Deus. Lembra que eu falei que um dia para Deus é 1000 anos? Então, ele viveu um dia completo de Deus sem pecado, e quando ele peca, Deus fada ele à morte, ele não completa o segundo ciclo de dia de Deus, porque ele agora tinha pecado, ele morreu antes de completar o segundo dia. Então, como que foi a vida de Adão dentro do Éden? Essa é uma chave para você começar a compreender melhor a Bíblia. Amém? Então, preste atenção. Adão viveu 660 anos, segundo os estudiosos rabinos judaicos, ele viveu 660 anos dentro do jardim, dentro do paraíso. Ele viveu 660 anos sozinho, 660 anos cuidando do jardim. E ele observava, e Deus observava ele, ainda que não tenha sido tempo cronológico, contado, por exemplo, pelos dias, 24 horas, etc., mas ele viveu 660 anos dentro do jardim. E quando Deus dá a Eva, que ele percebe que ele precisa de uma companheira, Deus tira a Eva do lado e dá para Adão. Adão ainda viveu depois disso com Eva dentro do jardim 390 anos, totalizando 1050 anos de Adão. Agora, observe bem, se Deus deu todos esses anos para Adão e dentro do jardim Deus mandou crescer e multiplicar, foi dentro do jardim que Deus mandou, não foi quando ele saiu do jardim que Deus falou para crescer e multiplicar, foi lá dentro. Então Deus disse, crescer e multiplicar e encher a terra. Então, o que Adão e Eva estavam fazendo dentro do jardim esses anos todos, segundo a teologia, segundo algumas teologias, ou segundo alguns estudiosos apontam para nós? Certamente foram gerando filhos, fazendo o que Deus designou para eles. Então, está comprovado pelos estudos que Adão e Eva geraram, tem até a quantidade, eu não vou passar para você não se assustar, mas Adão e Eva geraram muitos filhos dentro do jardim. Muitos filhos. A prova disso você vai encontrar quando Adão e Eva caem, que Deus vai lançar a maldição. Quando Deus vai lançar a maldição, ele lança a maldição sobre a serpente, e aí ele lança a maldição sobre a mulher. O que ele fala para a mulher? Multiplicarei a tua dor.
Como é que Deus multiplica algo que não existe? Só pode ser multiplicado algo que você já tem. Então, a mulher já tinha dor de parto, e aí a multiplicação da dor quando a mulher vai gerar Caim, a dor dela é multiplicada. Tá bem? Então, pega esse código aí, analisa isso, cria uma interrogação aí na sua cabeça e vai se informar, vai se aprofundar, que você vai entender melhor essa situação. Bom, gente, nós estamos aí quase no final da aula aí, ainda não saímos ainda do primeiro código. Nós ainda estamos aí no primeiro código aí. Vamos lá. Então, uma das provas, né, que Adão e Eva tiveram um filho antes da queda é a palavra que Deus dá a Eva: multiplicarei a tua dor. Para multiplicar tem que haver dor. Bom, vou falar rapidamente aí sobre o nascimento de Caim. Nós temos aí 9 minutos para nós encerrarmos a nossa primeira aula desta quinta-feira. Tá bem? Seja bem-vindo aí quem está chegando agora, você que está aí há algum tempo conosco. Nós estamos estudando sobre Adão e Eva. O nascimento de Caim. Bom, fora do Éden, tendo-se passado o tempo de adaptação na terra, o casal voltou a gerar. E antes do nascimento de Caim, Eva já havia gerado. Só então, no verso 1 do capítulo 4, nasce o primeiro menino, depois que sai do Éden. Pós-Éden. Isto podemos perceber pela expressão usada por Eva: alcancei do Senhor um varão. Tá? Então, nasce ali, o primeiro filho de Eva foi um varão. O texto original de Gênesis 4:1 transcreve assim, olha só como ele fala. Novamente, esse é o texto original, tá bem? Novamente, Deus lembrou-se de nós, Eva falando, e nos deu um varão. Agora, pois, a nossa casa se estenderá pela terra, e este varão será forte e firme, e Deus não o abandonará. Bom, veja que interessante. Deus acaba de dar um varão para Adão e Eva. Você sabe que mulheres não eram contadas na genealogia. Então, certamente Eva pode ter tido mulheres, né, nesse período, ou antes ou depois de Caim, pode ter muitas mulheres, a Bíblia não relata. Mas com certeza teve. E depois de Caim vai nascer Abel. São os dois filhos, são a partir dos dois que vai ser contada a história da humanidade. Bom, aí você vê que Caim mata Abel, fica só Caim. Aí Caim foge, né, vai para uma terra distante e acaba chegando numa terra que já existe. Peraí, que terra é essa? Se ele está chegando numa terra de noite, lá ele encontra uma esposa, lá ele casa. Que terra é essa, né, que ele encontra? Quem é esses seres que estão nessa terra de noite? Se o primeiro homem, se o primeiro filho que a Bíblia relata é Caim e Abel. E se, mesmo que tenha havido só mulheres, quer dizer que só mulheres construíram essa cidade de Nod, não frutificaram, não multiplicaram, só as mulheres foram construir essa cidade. Então, você vê que isso confirma, né, o que os estudiosos da historioteuro bíblico têm trazido para nós nesses últimos tempos, de que Adão e Eva geraram filhos no jardim, tanto homens quanto mulheres. E esses filhos certamente são os fundadores dessa cidade, dessa terra de Nod, onde Caim depois vai encontrar com a esposa. Aí alguém perguntar: pastor, era a irmã de Caim que ele casou? Querido, naquela época não tinha uma lei que definisse que o irmão não podia casar com a irmã, não tinha essa regra, isso foi estabelecido pela lei, mas eu acredito que não, podia ser uma prima de segundo grau, terceiro grau, um primo distante. Enfim, é da mesma linhagem de Adão e Eva, é da mesma linhagem de Caim, claro, mas não necessariamente é irmãos, não necessariamente era irmã de Caim, tá? Então, não se sabe quantos anos se passaram até Caim chegar nessa terra, né? Qual é a idade que aquelas pessoas que já viviam lá, que nasceram no jardim e que já viviam lá. Então, pode ser, com certeza, era um primo distante, alguém de uma parentela distante. Tudo bem? Pegou esse código aí? Aqui, ó. A mulher foi tentada nas 3 dimensões do ser. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Então ela foi boa para comer. Ela foi afetada no corpo, ou seja, os olhos, o desejo, o corpo desejou. Também foi afetada na alma, quando ela agradável aos olhos.
e também foi afetada no espírito, desejável para dar entendimento, que é a soberba, o orgulho, né? Foi afetado também. Então, 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o vosso Deus de paz vos santifique em tudo, e todo espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então quando o homem cai, ele cai no corpo, na alma e no espírito. Amém? Agora pega um código aí. Vou passar mais um código aí para nós encerrarmos a aula de hoje, tá? Pega esse código aí, ó. Como Deus cria o desejo no coração do homem? Você sabe? Você sabe explicar como é que Deus cria o desejo no coração do homem? Bom, Deus cria o desejo no coração do homem ordenando ou proibindo. Então, tudo que Deus dá para o homem tem um propósito. Então, como que é isso? Você sabe que existem 613 leis. Na verdade, são 1013 leis. 613 leis de Moisés e 400 leis que ele pega de outras nações quando ele estipula as leis. Então, essas leis de regulamentação, elas na verdade são desejos. Quando a lei fala não faça, Deus já está despertando em você o desejo de fazer, tá bem? Então são 613 leis, olha só, 248 são prescritivas, se estiver anotando isso, anote aí, 248 são prescritivas, quando Deus diz sim, você vai fazer, 365 leis são proibitivas, não faças, não toques, não coma. Então essas leis são proibitivas, são 365 leis proibitivas. Toda vez que Deus ordena para você fazer alguma coisa, Ele cria em você o desejo. Ou toda vez que Ele diz para você não fazer alguma coisa, automaticamente a natureza pecaminosa cria em você também o desejo de fazer aquilo que é proibido. Então é natural, então o desejo é uma naturalidade da alma. Tá bem? Ele precisa ser controlado, mas ele é natural. Então esse é o código, tá bem? O desejo, ele é criado no homem a partir da ordenância ou da proibição. Quando Deus ordena ou proíbe, ele desperta em você o desejo. Toda vez que Deus proíbe você de fazer alguma coisa, ele cria em você também o desejo. Tá bem? Agora, desejo de trair. Como você sabe, como você teve vontade de trair a esposa, por exemplo? Você teve vontade de trair porque está escrito na Bíblia, não adulterarás. Então, o não adulterarás despertou no homem a natureza pecaminosa, o desejo de trair. E você só sabe que é pecado trair porque a Bíblia diz não adulterarás. Então, quando Deus criou esse desejo, quando ele disse não adulterarás. Então, o que é pecado? Se o desejo não é pecado, é isso que eu estou dizendo para você. O desejar, você desejar, faz parte da lei. Quando você lê a lei, quando você sabe que não pode, a sua natureza pecaminosa, por isso que você precisa crucificá-la na cruz, por isso que você precisa renunciar à sua carne, por isso que você precisa jejuar, orar e colocar a dispensação do Espírito Santo para que ele confronte a sua vida e te liberte dos desejos, né? Porque você não vive mais escravo da lei, você não vive mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então você precisa vencer o desejo. Então, o que é pecado? O desejo que eu não posso controlar. Então, se você foi tentado e você não controla essa tentação, não controla esse desejo, então isso é pecado. Ainda que seja uma paixão incontrolável, uma concupiscência, qualquer coisa que tire você do controle da situação, é pecado. O desejo transformou, o desejo tomou corpo. Pegou esse código aí? Então fica com esse código aí. Nós vamos encerrar por aqui a nossa aula. Quinta-feira que vem nós vamos voltar aqui e continuar esse assunto. Olha só o que tem para você na quinta que vem, só para te dar um gostinho e você estar conosco aí. Por exemplo, ó, Pera lá. Glória. Deixa eu te passar aqui o código, ó. Você domina o pecado e não pode ser dominado por ele. Gênesis 4:6. Porque aí Deus vai dizer para Caim, né? Porque tiraste, porque caiu o seu semblante. Agora o pecado está à porta e contra ti será o teu desejo e cabe a você dominá-lo. Então, o desejo não pode te dominar, é você que tem que dominar seus sentimentos. Qual é o desejo que há no mundo? 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que é que tem no mundo? Concupiscência da carne,
que afeta o corpo, concupiscência dos olhos, que afeta a alma e onde estão os desejos, e a soberba da vida, o orgulho, a arrogância, a razão, que está no espírito. Tudo bem? Olha o que eu tenho para vocês a semana que vem, a genealogia de Adão. Eu vou falar mais detalhadamente sobre a genealogia de Adão, o que ela significa. Vou falar sobre a atitude dos vencedores. Vou falar sobre as pequenas conquistas que nos levarão a grandes desafios. Tem muitas coisas boas aí para nós passarmos aí para você. Amém? E no e-book, você que tiver interesse aí de adquirir o e-book, em breve eu vou disponibilizar para vocês o e-book. Ó, eu vou falar no e-book aí que Deus não tem problema com pecado. Vou falar sobre as duas árvores, da ciência e da árvore da vida. Vou falar que você não tem controle sobre o livre-arbítrio, porque Deus não salvou os anjos, porque Deus tirou o homem do jardim, as 4 rebeliões do homem. Você sabe quais são as 4 rebeliões do homem? O homem se rebelou 4 vezes. Vou te falar por que Caim não podia morrer. Você sabia que Caim não podia morrer? Deus colocou uma marca para ele não morrer. Por que ele não podia morrer? Tem um propósito. Então tudo isso aí nós vamos estar tratando quinta-feira que vem, para nós fecharmos aqui essa primeira parte da nossa live. Tá bem? Você que está no Facebook é bem-vindo. Você que está no Meet aí também é bem-vindo. Que Deus abençoe. Se tiver dúvida, você do Meet aí me chama no Zap, faça pergunta, estaremos conversando. Você do Facebook aí pode pôr nos comentários a sua dúvida e nós estaremos conversando com você também. Amém? Até a semana que vem. Deus abençoe. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Fica com Deus, Rony. Fica com Deus. Fica com Deus, Rosângela. Fica com Deus, Joanes. Deus abençoe. A Joy já saiu. Um abraço, um beijo para todos vocês aí. Vou pedir para vocês incentivar os outros aí a entrarem também. Tem coisas profundas, tem revelações poderosas para nós fazermos aí. Você do Face aí, convide bastante gente semana que vem.